E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Mendes com uma pergunta intrigante. Será que todo liberalismo é de direita? E essa é uma pergunta, na verdade, muito boa, porque se costuma pensar que liberalismo é uma postura de direita que tem a ver com o Estado ser pequeno, ou cada vez menos Estado. E se pensa que o oposto, isso é o socialismo, que é uma postura de esquerda e que diz que o Estado tem que ser cada vez maior. Gente, aí tem muita confusão. E a gente vai começar a desfazer essa confusão com o conceito de liberalismo. E a gente vai poder ver como é que a gente pode aproximar de uma questão de esquerda. Vou deixar essa tensão, se existe todo liberalismo de direita. Mas vamos ver por quê, como é que isso funciona. Primeira coisa, gente, liberalismo. O que é? Liberalismo é uma postura, a defesa de que o Estado ele tem que ter menos poder sobre as nossas vidas. É a defesa que os indivíduos eles têm que ser capazes de determinar a sua vida e que o Estado ele não tem o poder de ficar dizendo o que a gente pode ou não pode fazer. O liberalismo, né, nesse formato, nasceu lá com John Locke, lá no século XVII, e a ideia é a seguinte: por que o Estado ele não pode interferir na nossa vida como bem quiser? E Locke diz o seguinte: a gente tem certos direitos naturais ao uso do nosso próprio corpo, à livre expressão, à propriedade. Então a gente tem certas liberdades, certos direitos que são anteriores ao Estado. Então o que é a postura liberal? O que é o liberalismo? É a defesa da ampliação desses direitos para que o Estado tenha menos direitos sobre nós e que as leis sejam feitas respeitando esses direitos. O Estado, então, o que é para o liberalismo? O Estado é um mal necessário. Por que ele é necessário? Porque mesmo que as pessoas elas tenham certos direitos e reconheçam os direitos umas das outras, Locke diz que as pessoas têm essa capacidade de racionalmente entender que o direito à propriedade é meu e da outra pessoa, quando são muitas pessoas, acaba acontecendo que a gente entra em conflito, porque a gente se desentende, a nossa capacidade de entendimento das coisas é limitada. Então tem que ter o Estado para garantir que a gente não brigue e para garantir que alguém que viole um direito de propriedade, mentindo, ou fazendo um contrato que não é cumprido, o Estado tem que estar lá para interferir nisso. Então o Estado é um mal necessário para o liberalismo. E o seguinte, a gente fala às vezes de liberalismo político, liberalismo econômico, tá na hora da gente dar uma olhadinha nisso aí. Então vamos ver o esquema ali. A gente tem no esquema ali a postura de direita e a gente tem ali embaixo da direita liberalismo. E tem abaixo do liberalismo, mais para o centro, né? Bem uma postura de centro, o liberalismo político, que é centrado na liberdade de expressão, liberalismo econômico, que é centrado no direito de propriedade. O que é o liberalismo político? É aquela postura que diz que o diálogo, o debate, o direito de expressão é a coisa mais fundamental, que o Estado não pode interferir nisso e que a gente tem que tentar cada vez então fazer com que a gente tenha mais direitos de expressar quem a gente é e viver livre. Agora, o liberalismo econômico ele tem uma outra ideia, que a coisa mais importante é o direito à propriedade. Por quê? Porque a gente trabalha, porque a gente produz coisas e a gente manifesta a nossa liberdade através da propriedade. Então, garantindo o direito à propriedade, eu estou garantindo que a gente vai ser livre. Pautas do liberalismo econômico: que o Estado não interfira na propriedade, que tenha cada vez menos impostos e que a gente possa fazer contratos e acordos sem que o Estado tenha interferência em relação a isso. Que as pessoas sejam livres para contratar ou descontratar ou fazer, desfazer. O Estado tem que estar lá se alguém não cumpre. Pautas do liberalismo político: o direito de expressão ele seja sempre a coisa mais importante. Qualquer tipo de violência contra o direito de expressão é alguma coisa que tem que ser extirpada. Seja de outras pessoas, uma em relação a outra, seja do Estado. Então assim, a coisa mais sagrada, direito de expressão. Agora, dentro do direito de expressão tem a ver com a manifestação da nossa liberdade de fazer o que a gente quer, não só com a propriedade. Então está na ampliação dos direitos civis. E aqui vem uma coisa que é um pouco estranha para quem aqui no Brasil. A gente costuma pensar que liberalismo é uma postura de direita, que tem a ver com menos Estado, e várias vezes a gente pensa que a gente não associa isso à defesa de alguns direitos fundamentais. Mas lá nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, uma postura liberal tem a ver com ampliação dos direitos fundamentais, os direitos civis. Então, por exemplo, toda a pauta relacionada com regulamentação do uso de drogas, com ampliação dos direitos da comunidade LGBT, aborto, o direito ao aborto, são consideradas todas pautas liberais, porque querem liberar geral. Não é porque querem liberar geral, é porque a mulher, olha só, a mulher ela poder decidir o uso do seu corpo, que duas pessoas que têm uma relação que não é de homem e mulher, ou não é
união tradicional, que elas possam decidir sobre a propriedade delas, sobre herança, que elas tenham direito, então, de não serem discriminadas, que elas possam manifestar, então, tenham liberdade de expressão disso. Isso são pautas liberais, do liberalismo político. Aí a gente pode pensar mesmo, aquela pergunta que eu fiz, se todo liberalismo é de direita, se a gente for pensar no liberalismo político para ampliação dos direitos civis, isso pode estar relacionado com equidade, porque justamente eu tenho uma diferença nos direitos e eu tento ampliar os direitos para que se igualem. Então aí eu tenho um liberalismo político que defende pautas de esquerda. Olha só como isso é. Mas também tem uma outra confusão que é a seguinte, liberalismo pode significar uma pessoa com postura liberal nos Estados Unidos e na Europa, pode ser uma pessoa progressista. Então vamos lá para o nosso esquema. A gente tem ali progressista e conservador. Progressista é aquela pessoa que pensa que o modo como a gente vive, as regras da nossa convivência, deve ser modificada. Porque não está bom assim, a gente tem que mudar. Então, na realidade que a gente vive, progressista tem a ver, às vezes até mesmo em pensar numa outra distribuição dos bens, ou interferir no capitalismo, não deixar ele livre, combater desigualdade, e aí vai. O que é uma postura conservadora? E aqui não tem nada de pejorativo na palavra conservador. Porque o conservador é aquele que pensa o seguinte, bem ou mal do como está, cara, mudanças são imprevisíveis. As coisas funcionando bem ou mal, elas funcionam. E a gente tem que tomar cuidado com as mudanças. Cuidado com esses avanços, porque esses avanços podem ser perigosos. Então o progressista vai dizer que não, a gente tem que avançar e tem que mudar as regras do jogo, tem que criar novos direitos, tem que criar outras formas de fazer. E o conservador vai dizer que não, calma aí, calma, vamos criar, mas sempre com muita calma. Então o conservador, se a regra é não ter direito ao aborto, o conservador vai dizer que não. Se o casamento geralmente entre homem e mulher, segundo diz a Bíblia, o conservador vai dizer que não. Se a gente não tem um uso de drogas regulamentado, por exemplo, de maconha, o conservador vai dizer que não. E aqui no Brasil, essas pautas conservadoras estão relacionadas a um liberalismo que é interessante, é o liberalismo econômico. Como é que isso se associa? A dizer o seguinte, ó, eu tenho direito à propriedade, a propriedade é minha. O governo não tem direito de interferir na minha propriedade, por exemplo, desapropriando as minhas terras para reforma agrária, ou fazendo uma carga tributária muito grande que eu não posso investir. E isso tem uma relação com a propriedade, ela é minha, ela sempre foi minha, sempre foi assim as regras do jogo, eu não quero que elas mudem. Então no Brasil a gente tem um liberalismo, várias vezes assim, o Partido Liberal, não sei o que, isso aparece muito na política, é um liberalismo econômico, várias vezes relacionado com uma pauta conservadora. E não é bem assim em outros lugares do mundo. Sobre o libertarianismo a gente vai falar alguma outra vez sobre o Estado mínimo, porque vai entrar em outras discussões sobre a meritocracia e tudo mais, que isso aí, cara, é muito interessante, isso é uma coisa fundamental, mas por enquanto vamos ficar com essa aí do liberalismo político e econômico, que alguns tipos de liberalismo podem realmente defender pautas de esquerda. A última observação é sobre a questão da pessoa defender impostos menores. E aqui a gente tem que parar para pensar o seguinte, realmente, quanto mais impostos, mais o Estado está interferindo na nossa vida. Desse ponto de vista, é liberal, é defesa de um liberalismo. Mas agora, é realmente questionável se isso é a defesa robusta de um liberalismo. Porque faz parte do liberalismo um monte de coisa. E eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer para o debate funcionar e tudo mais, é que a gente seja claro nas nossas posições. E de repente, o melhor jeito de colocar a posição para quem acha que imposto tem que ser menor, é dizer, eu sou contra o aumento da carga tributária, ela tem que ser diminuída para estimular a economia. Mas isso não significa que a palavra liberal é minha propriedade, né? Ou que eu então posso dizer que eu sou liberal e as outras pessoas não. Então o liberalismo dentro do Brasil, ele é muito pautado por essa questão de impostos, isso causa uma série de confusões. Mas, gente, vamos lá, vamos continuar então debatendo, escolha seu tipo de liberalismo, vamos ter cuidado com isso e vamos tentar ser claro que tipo de liberalismo a gente defende, que tipo de direito tem que ser ampliado e vamos debater como adulto. Certo, gente? Forte abraço!